Deum laudamus, et Dominum confitemur, Ceterum Patre, nobis terra veratum, Filiones Angeli, tibi celi et universi potestates, tibi cherubim et seraphim, incessamini voce proclamant, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. No Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse minha igreja no singular, não disse minhas igrejas no plural. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo, é a Igreja de Deus. Ela foi fundada no ano 30 em Jerusalém. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. O católico que conhece a Igreja e a abandona para seguir as seitas não se salvará. Jesus Cristo é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos, até Judas Iscariotes, aquele covarde, falso e traidor, foi católico, mas não perseverou. Jesus chamou Judas de filho da perdição, João 17:12, e de diabo, João 6:70. São João Evangelista diz que Judas era ladrão, João 12:6. Devemos amar e defender a nossa igreja contra as línguas caluniadoras e maldizentes. Prezado católico, o católico que não defende a igreja é um Judas traidor, é um filho ingrato. Devemos amar a verdade ensinada pela Igreja Católica. Jesus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no mesmo Evangelho 8:44, Jesus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quem quiser possuir paz no coração, deve buscar a verdade com sinceridade. A mentira escraviza as pessoas, porque a mentira é do demônio. Quem caminha na mentira, caminha nas trevas, caminha na escuridão. Precisamos trabalhar para salvar a nossa alma, trabalhar e lutar com garra e perseverança. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O que muitos protestantes dizem, que já estão salvos, é tudo mentira. Precisamos trabalhar para salvar a nossa alma imortal e espiritual. Trabalhar e lutar com garra e perseverança. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O que muitos protestantes dizem, que já estão salvos, é tudo mentira para enganar as pessoas. Isso é o ponto mais alto, é o cúmulo da presunção. Caríssimos católicos,
vamos refletir sobre a inabitação da Santíssima Trindade na alma. Jesus Cristo revela que não somente Ele, mas toda a Santíssima Trindade está presente na alma dos que o amam, como num templo. No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23 diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. E São Paulo escreve: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A Santíssima Trindade não habita na nossa alma em graça, só com uma presença de imensidade, como se encontra em todas as coisas. Santo Tomás de Aquino diz: mas de um modo especial, mediante a graça santificante, ensina Santo Tomás de Aquino. Prezado católico, é no centro da nossa alma, isso mesmo, é no centro da nossa alma que devemos acostumar-nos a procurar a Santíssima Trindade nas situações mais diversas da vida. São João da Cruz escreve: eia, pois, alma formosíssima, entre todas as criaturas, que tanto desejas saber o lugar onde está o teu amado, a fim de o buscares e a ele te unires. Já te foi dito que és tu mesma o aposento onde ele mora, e o recôndito e o esconderijo em que se oculta. Aí diz o santo: nisto tens motivos de grande contentamento e alegria, vendo como todo o teu bem e esperança se acha tão perto de ti, a ponto de estar dentro de ti, ou, para dizê-lo melhor, não podes estar sem ele, escreve São João da Cruz. A alegria da presença da Santíssima Trindade na alma não está reservada somente a pessoas extraordinárias, com carismas e qualidades excepcionais, mas destina-se também ao cristão corrente, chamado à santidade no meio dos seus afazeres profissionais e que deseja amar a Deus com todo o seu ser. Estimado católico, a inabitação só difere da bem-aventurança dos que estão no céu pela condição em que estes se encontram. Repito, a inabitação só difere da bem-aventurança dos que estão no céu pela condição em que estes se encontram. O Papa Leão XIII escreve: e esta admirável união, que propriamente se chama habitação, e que somente na condição ou estado, mas não na essência, difere-se do que constitui a felicidade no céu, ainda que realmente cumpre-se por obra de toda a Trindade, pela vinda e morada das três pessoas divinas na alma amante de Deus, escreve o Papa Leão XIII. Quando estamos bem ancorados nesta realidade sobrenatural, o Deus uno e trino que habita em nós
convertemos a vida numa antecipação do céu. É como mergulharmos na intimidade de Deus e conhecermos e amarmos a vida divina da qual nos fazemos participantes. Santa Faustina Kowalska diz: ó Santíssima Trindade, que contém a vida interior do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a alegria eterna, profundeza inconcebível de amor que desce sobre todas as criaturas e as torna felizes. Honra e glória sejam dadas ao vosso nome pelos séculos dos séculos, diz Santa Faustina Kowalska. O cristão começa a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse mesmo nome despede-se deste mundo para encontrar na plenitude da visão do céu essas divinas pessoas com quem procurou familiarizar-se aqui na terra. Prezado católico, um só Deus em três pessoas divinas. Esta é a nossa profissão de fé, aquela que os apóstolos recolheram dos lábios de Jesus Cristo, nosso Salvador, e depois nos transmitiram, aquela em que todos os cristãos acreditaram desde o primeiro momento, aquela que o magistério da Igreja sempre ensinou. Toda a vida sobrenatural do cristão orienta-se para o conhecimento e trato íntimo com a Santíssima Trindade. Santo Tomás de Aquino escreve que é o fruto e o fim de toda a nossa vida. Fomos criados e elevados à ordem sobrenatural, precisamente para conhecer, amar e servir a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, que habitam na alma que está na graça santificante. O amor de Deus não permanece circunscrito, limitado na Santíssima Trindade, mas expande-se fora, na criação. Repito, o amor de Deus não permanece circunscrito, isto é, limitado na Santíssima Trindade, mas expande-se fora, na criação. Tudo o que o homem é e possui é dom da Santíssima Trindade, do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque grande é seu amor por nós. Todo homem entra em relação com a Santíssima Trindade mediante o batismo. Isto mesmo, todo homem entra em relação com a Santíssima Trindade mediante o batismo. Por ele renasce a nova vida, torna-se filho do Pai Celeste que lhe decretou a regeneração, irmão de Jesus Cristo que lhe o mereceu com o sangue da cruz, templo do Espírito Santo que lhe infunde o espírito de adoção. Dom Henrique Pelachi, no seu Catecismo Breve, Dom Henrique é um bispo espanhol que trabalhou muitos anos no Peru e morreu nesse país. Ele escreve: a Santíssima Trindade entra na alma quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina Dom Henrique Pelachi. A Santíssima Trindade, prezado católico, permanece na alma. A Santíssima Trindade, diz Dom Henrique Pelachi,
mora na alma que está na graça de Deus, e nela permanece enquanto a graça não for perdida pelo pecado mortal. Perante Deus, o batizado não é simples criatura, mas sim filho introduzido na intimidade de sua vida trinitária, a fim de que viva em sociedade com as três pessoas divinas que nele habitam. Qual é a melhor maneira de honrar a Santíssima Trindade? Alguém poderia perguntar. Não há maneira mais bela de honrar a Santíssima Trindade e testemunhar-lhe nosso amor do que viver em plenitude seus dons, abrindo-nos à ação do Espírito Santo para nos comportarmos como filhos do Pai Celeste, como irmãos de Jesus Cristo. O primeiro princípio, a causa eficiente principal e a causa exemplar da vida sobrenatural em nós é a Santíssima Trindade, ou por apropriação, o Espírito Santo. Prezado católico, a Santíssima Trindade está naturalmente em nós de quantas maneiras diferentes. Segundo Santo Tomás de Aquino, de 3 maneiras: por potência, neste sentido que as criaturas estão sujeitas ao seu império; por presença, enquanto vê tudo, até os mais secretos pensamentos da nossa alma; por essência, porquanto opera em toda a parte, e em toda a parte é a plenitude do ser e a causa primeira de tudo quanto há de real nas criaturas, comunicando-lhes sem cessar não somente o movimento e a vida, senão também o mesmo ser, ensina Santo Tomás de Aquino. A presença da Santíssima Trindade em nós, pela graça, é de uma ordem muito superior e mais íntima. Não é somente a presença do Criador e do Conservador que sustenta os seres que criou. É a presença da Santíssima Trindade, que a fé nos revela. O Pai vem a nós e em nós continua a gerar o seu Verbo. Com ele recebemos o Filho, perfeitamente igual ao Pai, imagem sua e substancial, que não cessa de amar infinitamente ao seu Pai, como é dele amado. Deste amor recíproco procede o Espírito Santo, pessoa igual ao Pai e ao Filho, laço mútuo entre ambos e, contudo, distinto de um e do outro. O símbolo atanasiano diz: tal como é o Pai, assim é o Filho e assim é o Espírito Santo, ensina o símbolo atanasiano. Estimado católico, o que caracteriza a presença da Santíssima Trindade em nós? É que a Trindade não somente está em nós, senão que nos dá para podermos gozar do seu amor. Na ordem da natureza, Deus está em nós como Criador e soberano Senhor, e nós não somos senão seus servos, propriedade e coisa sua. Na ordem da graça, dá-nos Deus como nosso Pai, e nós somos seus filhos adotivos, privilégio maravilhoso que é a base da nossa vida sobrenatural. Deus adota-nos por seus filhos e do modo muito perfeito que os homens o fazem
pela adoção legal. Estes podem, sem dúvida, transmitir muito bem a filhos adotivos o nome e os bens, mas não o sangue e a vida. A adoção legal é uma ficção. O filho adotado é considerado pelos pais adotivos como se fosse seu filho e recebe deles a herança a qual houvera tido direito o fruto da sua união. A sociedade reconhece esta ficção e sanciona os seus efeitos. Contudo, o objeto da ficção não se transforma em realidade. A graça da adoção divina não é uma ficção, isto é, um fingimento, é uma realidade. Deus outorga àqueles que têm fé no seu verbo a filiação divina, diz São João, João 1,12, mas a todos que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus, João 1,12. Esta filiação não é nominal, é efetiva. Entramos em posse na natureza divina. Por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina, segundo Pedro 1,4, ensina o cardeal Marcier. Estimado católico, esta vida divina não faz de nós deuses. Repito, esta vida divina não faz de nós deuses. Esta vida divina não é em nós mais que uma participação, uma semelhança, uma assimilação que faz de nós seres deiformes. A nossa adoção não é puramente nominal. A nossa adoção é verdadeira e real, se bem que muito distinta da filiação do Verbo encarnado. Em que consiste a adoção divina? Santo Tomás de Aquino diz: a adoção é a aceitação gratuita de um estranho por filho e herdeiro. Repito o que escreve Santo Tomás de Aquino: a adoção é a aceitação gratuita de um estranho por filho e herdeiro. Estimado católico, Deus torna capazes de adoção aos que escolhe, e para isso purifica-os da lepra do pecado, reveste-os da graça santificante, comunica-lhes sua sabedoria, sua santidade e sua própria natureza, a fim de elevá-los e torná-los dignos dele. Caríssimo católico, o mundo considera como glória ser alguém filho de um rei, do imperador e de um príncipe da terra. Sim, imensamente mais sublime é a dignidade de filho do soberano do universo. São Cipriano escreve: quem o compreende não admira nada mais no mundo. Quando a carne vos solicitar ao mal, respondei-lhe: sou filho de Deus, nasci para grandes coisas e não para satisfazer os meus sentidos corrompidos, ensina São Cipriano. Toda alma que possui a amizade divina, embora em pequeno grau, torna-se a habitação da Santíssima Trindade. Nela, a adorável Trindade reside pessoal e substancialmente. É para Deus morada mais agradável do que todos os palácios dos reis. São João Crisóstomo escreve: elevar ao Senhor basílicas esplêndidas
é obra menos meritória do que fazer voltar um coração à graça divina, escreve São João Crisóstomo, e Santo Agostinho ensina: é mais grandioso ganhar para Deus uma alma do que criar o céu e a terra. Repito o que escreveu Santo Agostinho: é mais grandioso ganhar para Deus uma alma do que criar o céu e a terra. Estimado católico, será que Deus fica em nós ocioso, preguiçoso e acomodado? Não. Ele opera em nossa alma como o mais poderoso dos colaboradores, como sabe perfeitamente que de nós mesmos não podemos cultivar esta vida sobrenatural em nós depositada, supre a nossa impotência, colaborando conosco pela graça atual. Pela graça é o cristão templo da Santíssima Trindade. Repito, pela graça é o cristão templo da Santíssima Trindade. Estão as três pessoas divinas realmente presentes nele, presentes no cristão. A ele se oferecem e se dão para ser conhecidas, amadas e possuídas desde o batismo. Pela fé, pode o cristão conhecer as três pessoas divinas. Pela caridade, pode o cristão amar e viver em comunhão com as três pessoas divinas. Estimado católico, o que fez Jesus Cristo para tornar o homem capaz desta comunhão com a Santíssima Trindade? Nosso Senhor Jesus Cristo mereceu e continuamente comunica a graça e a caridade em medida e perfeição infinitamente inferiores, mas de natureza idêntica à graça e à caridade que inundam sua alma. Pode o cristão participar da vida interior de Jesus Cristo, toda imersa na Santíssima Trindade. Na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3 diz: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Para se salvar, prezado católico, é necessário ter fé na Santíssima Trindade. O símbolo atanasiano diz: quem quiser salvar-se deve ter esta fé na Trindade. As testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade, também alguns grupos adventistas e outros. Todo aquele que está unido a uma das três pessoas divinas está unido com toda a Santíssima Trindade. Santa Faustina Kowalska diz: visto que sua unidade é indivisível. Estimado católico, será que no céu conheceremos a Santíssima Trindade? Sim, o monge Edward Clerk ensina: para que nada falte à bem-aventurança do céu, é preciso acrescentar a grande alegria que será não só conhecermos a Santíssima Trindade, mas também vermos Jesus, Deus homem, e podermos admirar a sua humanidade, escreve o monge Edward Clerk. Uma alma pura desperta a admiração das três pessoas
da Santíssima Trindade. Isso mesmo, uma alma pura que está na graça santificante desperta a admiração das três pessoas da Santíssima Trindade. São João Maria Vianney escreve: o Pai contempla a sua obra, eis, pois, a minha criatura. O Filho, o preço do seu sangue, conhece-se a beleza de um objeto pelo preço que vale, e o Espírito Santo nela habita como num templo, escreve São João Maria Vianney. A alma em estado de graça é morada permanente da Santíssima Trindade. O católico que vive na graça de Deus, com a graça santificante da alma, longe da desgraça do pecado mortal, é morada permanente da Santíssima Trindade. O padre Alexandrino Monteiro, no livro Raios de Luz, diz: onde mora Deus, não pode haver trevas. Então, estimado católico, conhecemos um pouco sobre a inabitação da Santíssima Trindade na alma. O católico deve obedecer com alegria e fidelidade à doutrina católica. Deve estudar a doutrina católica. São Pio X ensina que o católico que não estuda a doutrina católica, por preguiça, desprezo, comodismo, comete pecado mortal. Catecismo Maior de São Pio X, número 5. E o segundo catecismo da doutrina cristã, na lição preliminar, número 15, diz que o católico que não estuda a doutrina católica por negligência e preguiça, peca mortalmente. O católico deve ler a Bíblia todos os dias, deixar essas novelas podres, vômito do capeta, e ler todos os dias a palavra de Deus, fazer uma leitura meditativa, ler também as biografias e escritos dos santos e os documentos pontifícios. O católico que não conhece a doutrina católica fica mudo diante das críticas, não sabe defender a Igreja. Essa falta de conhecimento fortalece os inimigos. O Papa Leão XIII escreve: nada tanto encoraja a audácia dos maus como a covardia dos bons. Carta encíclica Sapientiae Christianae, número 18. São Paulo VI diz que o católico deve amar e defender a Igreja Católica. Deum laudae.